é o ensaio da 5739, que é o ensaio de compressão do corpo de prova cilíndrico. É o processo necessário para a determinação da resistência à compressão desse corpo de prova. Eu comentei com vocês na disciplina de concreto que nós temos ali algumas diferenças com relação ao FCI, ao FCD, ao FCK, ao FCM, e aqui eu acho que vai ficar um pouco mais claro na percepção de vocês, porque vocês estarão fazendo uma análise visual. Então nós vamos identificar a resistência de forma individual para cada corpo de prova e depois nós vamos determinar o valor médio e o FCK correspondente àquele concreto, tá? Então a norma que nós vamos usar é a 5739, é a norma que sucede a 5738, que nós vimos na semana passada, do processo de moldagem de amostras. Na 5738 nós moldamos aqueles corpos de prova, depois de 24 horas eles foram desmoldados, identificados e colocados dentro do tanque de cura. Nós utilizamos convencionalmente dentro do laboratório a cura submersa, que dentro de todos os métodos que nós temos é um método mais eficiente para a determinação de resistência do concreto. Como eu já comentei com vocês em sala, existem vários questionamentos quanto ao procedimento de cura de laboratório, dizendo que difere do que acontece dentro de uma realidade. Nós estamos tratando de uma norma a nível nacional, então a gente precisa ter um parâmetro de comparação, né? Aqui no Pará, no Paraná e assim por diante. Então esses corpos de prova eles ficaram submersos até o momento do ensaio. A gente acabou de tirar ele do tanque de água para fazermos a determinação de resistência. A gente não pode fazer resistência de acordo com a norma com os corpos secos, eles precisam estar na condição úmida, tá? Não precisa estar saturado. Eu tiro um pouquinho antes do ensaio e nós fazemos a ruptura. Sempre que a gente trata de ensaio de resistência, a gente trabalha com unidades. E existe um intervalo que nós chamamos de desvio padrão. Se esse intervalo, esse desvio padrão não é respeitado, a amostra deve ser descartada. Então, se eu quero fazer a determinação de resistência às 24 horas, a tolerância permitida para a execução desse ensaio é com 23 horas e meia ou 24 horas e meia. E vocês vão vendo que conforme a idade vai aumentando, esse desvio padrão também vai aumentando. Então, quando eu trato de um corpo de prova que vai ser rompido aos 7 dias, eu posso fazer com 6 horas de antecedência ou 6 horas posterior ao horário que eu moldei. Já quando eu trato de 28 dias, é um dia. Eu posso romper com 27 ou com 29, que não vai fazer nenhuma diferença aí na resistência final desse material. Existe uma velocidade que a gente chama de incremento de carga. Esse incremento de carga é um valor que vai variando desde 0,3 a 0,6 MPa por segundo. Convencionalmente, a gente adota o valor médio, que é o valor aí que vai de 0,3 a 0,6. A gente trabalha aí com 0,3, 0,4, sem nenhum problema. Estando dentro desse intervalo, tá ok. Nós vimos em sala que a velocidade do carregamento interfere na resistência. Então a gente precisa trabalhar com essa condição normativa. A prensa que nós vamos utilizar é aquela prensa universal, que vocês já sabem, e ela é do tipo da prensa da classe 1, tá? Que nós vamos estar utilizando. A equação que nós estaremos utilizando para a determinação da resistência é aquela que está ali. FC é igual a 4 vezes F sobre π vezes D ao quadrado. A gente sabe que tensão, aqui no caso, é força sobre a área, não é isso? Uhum. É o que a gente sabe convencionalmente, né? A área de um elemento circular, a gente pode trabalhar aí com πd ao quadrado, não é isso? Dividido por 4, ou πr ao quadrado. πr ao quadrado, tá certo. E depois πd ao quadrado dividido por 4, não é isso? Então é isso aqui que a gente tem. Então a minha área é π vezes d ao quadrado dividido por 4. Ao fazermos a substituição, nós vamos ter aqui que força é π vezes d ao quadrado dividido por 4. Esse 4 passa para cima e nós vamos ter aqui que a tensão é 4F dividido por π d ao quadrado. Então, nessa condição, a gente tem ali a fórmula necessária para determinar a resistência à compressão individual de uma amostra. Tá? É assim que a gente faz. Porém, quando se trata de um ensaio de resistência à compressão, existe um fator de correção da força.
Por que existe esse fator de correção da força? Pelo seguinte motivo. Temos um corpo de prova aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo de um corpinho de prova. Não é de vocês, tá? É do pessoal de arquitetura. Pessoal, é o seguinte, o que a gente já consegue perceber automaticamente? Que superficialmente o corpo de prova está totalmente bichado aqui, né? Faltou adensamento, faltou energia de compactação. E além disso, o que a gente consegue perceber? Que possivelmente esse concreto estava um pouco rígido, tanto que a base dele está totalmente esburacada. Aí o que acontece? Na hora que eu vou fazer a retificação do corpo de prova, vai abrindo um buraco. E eu sei que força sobre área determina a tensão. Então eu vou reduzindo a minha tensão e vai acontecendo, vou reduzindo a minha área, a minha força, vai acontecendo que a minha tensão vai aumentando e o corpo de prova rompe mais fácil. E na hora que a gente vai fazer essa retificação ela tem que ser feita até o determinado momento que a superfície não apresenta qualquer tipo de rugosidade. Aqui nós temos rugosidade e a gente tem aquela relação, né, de altura sobre D que tem que ser o mais próximo de 2. E aqui a gente tem, era para ter 10 por 20, não é isso? E conforme eu vou retificando, o que vai acontecendo com a altura? Ela vai reduzindo. Então a minha relação de H sobre D, ela vai variando. Por isso que existe um fator de correção de força. E esse fator de correção só é aplicado dentro da área da compressão. Então nós temos uma tabelinha ali, ó. Se a minha relação de H sobre D for igual a 2, o meu fator de correção é 1. Óbvio, a minha relação está mentida. Se ela vai de 2 a 1,75, nós estamos falando aí de valores aí de aproximadamente 0,99 e assim por diante. É isso. A minha relação H não está lá, eu faço uma interpolação? Faz uma interpolação, mas existe um fator de norma também que é o seguinte: fatores que eu tenha uma relação menor que 1,94 e superior a 2,02, o meu corpo de prova ele tem que ser descartável. Quando eu tenho uma relação de 2,02 é fácil, eu vou desgastando ele até atingir a relação correta. Mas quando é ao contrário, a minha relação é muito menor que 1,94, não tem o que fazer, perdeu a amostra. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, principalmente quando eu tenho bases dessa forma aqui, ó. Quando eu passo aqui para desgastar o corpo de prova, você consegue perceber que essa camada aqui está bem solta. Na hora que eu passo, isso desgasta, isso cai. Aí eu vou ter um buraco, eu vou desgastando até ter a superfície nivelada e com isso o corpo de prova vai indo embora. Então é muito importante o adensamento, o acabamento da peça que nós temos que fazer nesse corpo de prova. E o corpo de prova, quando ele é rompido, a gente pode ter alguns tipos de ruptura. O que é mais comum de se acontecer é o tipo cônica, que é o tipo A. É uma indicação de que a amostra teve a ruptura adequada pela distribuição de carga e pela uniformidade do corpo de prova. A gente pode ter rupturas do tipo F e do tipo G. Esse tipo de rupturas não são bons. Por quê? Quando a gente tem superfícies irregulares, há uma concentração de carga em um determinado ponto. E aquela ruptura rompe antes mesmo do corpo de prova. Então eu vou ter resistências baixíssimas. Então quando eu tenho ruptura no topo ou no pé do corpo de prova, isso é um problema para mim. Ele vai dar uma resistência muito baixa e foi algum erro na questão. Às vezes quando a gente usa o sistema de capacete metálico, ou a retificação não foi feita da forma correta, então a gente precisa ter esse cuidado. Comumente a gente está trabalhando ali do tipo A, que é o sistema cônico, tá? A gente pode ter situações do tipo E, que é uma ruptura cisalhada. Isso é comum quando eu tenho um teor de argamassa um pouco mais reduzido. Então, pela forma que o corpo de prova rompe, eu consigo ter diversas análises quanto à qualidade e quanto ao sistema de ruptura. Uma pequena dica para vocês: sempre que a gente molda um corpo de prova, a gente precisa ter ali algumas informações básicas. Uma delas, quando foi feita a moldagem, para a gente ter uma relação do desvio padrão de tempo. Além disso, uma previsão de ensaio, quando isso vai acontecer. Quais são as dimensões desse corpo de prova? Qual vai ser o sistema de regularização, que a gente chama de capeamento? A gente pode utilizar o sistema de enxofre ventilado, retificação, capacete metálico e assim por diante. A classe da máquina, porque caso a gente tenha um corpo de prova que difira muito dos outros corpos,
a gente tem que encontrar uma solução no porquê daquele comportamento, né? Se a gente não tem nenhuma uma interferência quanto ao sistema de ruptura, o equipamento que eu estou utilizando, a retificação, a única justificativa do baixo desempenho mecânico é a qualidade do concreto. E a gente precisa estar isento de qualquer chance de que não seja a qualidade do concreto. Porque você vai acusar uma pessoa de uma qualidade de um produto, isso vai envolver dinheiro, isso vai envolver paralisação de obra. Então é importante que a gente tenha certeza do que aconteceu efetivamente, tá? E muitas informações a gente consegue pela ordem do corpo de prova. Se foi o último a ser moldado, o concreto estava já mais seco. Às vezes foi o último caminhão, foi um caminhão que teve um ajuste. E isso eu consigo rastrear pela nota fiscal do caminhão que eu vinculo ao corpo de prova também, tá? Uma outra dica também, qualquer cadastro informativo do corpo de prova tem que ser à base de giz de cera, porque o corpo de prova fica abaixo d'água. Se ele ficar ali com qualquer outro tipo de escrita, ela some, aí você perde. Então a gente usa o giz de cera, que ela permanece mesmo debaixo d'água. A tinta, ela vai interferir na... Não interfere, mas ela sai. Ah, tá. Ela sai. Então nem tinta, nem canetinha, nem canetão, nem lápis fica muito tempo na água e vai indo embora. Tem corpo de prova que fica 28 dias, 60 dias, aí quando você vai ler você nem sabe o que é. O giz ele dura bastante tempo? Dura bastante tempo. Uma outra coisa também que o pessoal faz é pegar uma etiquetinha plástica na forma, encaixa na boca da forma, assim na parte vertical, encaixa ali e concreta. E quando eu tiro aquela etiquetinha, ela fica aqui e não solta do corpo de prova de jeito nenhum. Então não tem chance de se perder também, né? Mas tem que ser a etiqueta correta para isso. Então vamos lá. Bem, vamos fazer essas rupturas porque a gente precisa ter aqui as seguintes informações. A gente precisa dizer se esse lote de exemplares ele atende ou não ao requisito normativo. Veja ali, ó, que a norma ela faz as classificações em 5 níveis. Eu posso dizer que a minha amostragem ela foi excelente, foi muito boa, foi boa, razoável e deficiente. Classificações de razoável a deficiente são péssimas condições de amostragem. E o que acontece? Essas amostras não têm representatividade. Se não tiver mais corpo de prova, se lascou. O concreto já endureceu, não tem como ter outra amostra. Ou endureceu, o que a gente vai ter que fazer agora? Extrair testemunho, que é muito mais caro. Então tem que ter cuidado, tá? Com relação a isso. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai retificar esse corpo de prova para que vocês possam verificar o que faz. Tá bom? Tá ligado. Deixa eu ver do outro lado aqui, daí não pega a luz. Pessoal, isso aqui é uma retífica de disco adiamantado de eixo vertical. A gente também tem retífica de eixo horizontal, tá? Essa aqui é apenas para corpos de prova cilíndricos. A gente não consegue fazer aqui retificação. É a energia passar. Ou é o vento? É o vento, né? Energia passa. Parece o vento. Então aqui, gente, a gente vai fazer todo o processo de regularização. Independentemente, se uma das faces do corpo de prova estiver bem acabada, a gente precisa ainda assim fazer, sempre nas duas faces. Então a gente posiciona o corpo de prova. Isso aqui é um gabarito para especificar qual vai ser a camada que vai ser desgastada, né? Eu travo o corpo de prova, porque se eu não travar, na hora que eu descer o disco, o corpo de prova ele vai inclinar e vai comer a cabeça de forma errada. A gente sempre faz de forma de meio úmido por causa da poeira, né? Então agora é só olha o que eu falei. Olha como que ainda está o corpo de prova. Está totalmente irregular e totalmente poroso. Ainda eu teria que fazer mais uma camada. E o corpo de prova ele vai perdendo a altura. Ô, professor, uma dúvida. Esse corpo de prova a gente coloca no relatório ou não? Não, esse aqui não. É porque é da É da arquitetura. É, então. É, mas era só uma dúvida. Pô, mas esse concreto está desfazendo. É que foi um monte de vez. Ah, tá. Aí entra a última opção. A última situação, né? Mas também não era para desfazer tudo não, né? A última situação, avaliar o concreto.
Ó, você pode ver que está muito irregular. Aí o que fez? Houve um desgaste somente de um lado da face. E eu precisaria fazer até que toda a superfície estivesse nivelada. Tá? Então, a qualidade do corpo de prova, ele define muito a resistência do concreto. E às vezes você pode fazer o seguinte, ó. Moldei o corpo de prova. Na hora que eu rompo, em função da interferência da moldagem, pela interferência da moldagem, na hora que a gente fizer o controle estatístico, um corpo de prova vai dar muita resistência, outro muito baixo, outro intermediário, e a gente não vai ter representatividade. E acaba perdendo todo o estudo que foi feito, tá? Os de vocês já foram retificados ali. Vamos aqui na frente. Vai lá, Igor. Vamos nessa, hein, galerinha. Manual. Só os lisinhos. O vibrador nem foi vibrador, né? Não. Foi meio vibrador. Essa retificação aqui também. Ah, teve um que vibrou, né, professor? Mas o outro foi metade. Ficou melhor que de arquitetura, velho. Ah, mas se não ficasse melhor, ia ser vergonhoso também, né? Pessoal, então aqui, ó, a gente tem um corpo de prova. Ele já teve a face devidamente regularizada nas duas faces, né? Então a gente já consegue fazer aqui a determinação da resistência à compressão. Uma coisa que eu preciso que vocês tenham aí no caso é, anota aí a carga, tá? De ruptura. Tem régua aí, amor? Ah, perdão, não tinha visto. Deixa eu ver se teve muita mudança no comprimento dele. Teve. Pessoal, eu preciso que vocês me ajudem aí. Anotem aí. Corpos de prova 1, ele tem aqui no caso 19.4. 19.4, tá? De altura. E o diâmetro tá 10, certinho. Você tem? Mas vai ter. Isso aqui não é taquímetro, não. Isso é relógio, comparador. Calma aí. Meu Deus, ô Samuel, que nossa sala é arrumadinha deles é assim. Vamos cuidar da caixinha do laboratório? Acho que nem fecha. Fala do cara. Você trabalhava onde aqui, Ed? Na marcenaria. Na marcenaria. Esse cara é bom demais. Se quiser, eu pego. Paquímetro? A gente devolveu. Sim. Foi de um curso de domingo há 3 finais de semana atrás. Eu mesmo que trouxe. Clima pesado entre os brothers da casa. Deixei em cima da bancada. Cadê o Igor? Eita, apontou pra lá. Tá lá, ó. Alisando o Peidou, Gabriel? Não vai pinto não, cara. Ah, tá. Eu pensei que você tava peidando aí. Afastadinho ali, ó. O Igor foi cheirar. Ó, corpo de prova 2. 19,5 com 10 de diâmetro. Corpo de prova 3. O Ramon, não levou o paquímetro lá pro concurso de pontos? Foi, tava com feijão. Quem é feijão? O Ângelo Caleb. É, tava com feijão. Tá ali no... tá ali no... Na informação. 19,5 também. Por 10. Vai ter muita informação nesse vídeo. Não, já foi. Feijão. Ai, caraca. O software que tem ali no computador, ele vem com... Uou. Licença aí, mano. Licença aí, mano. Olha o Ed. Ed batendo foto de novo, Ed. Famoso, né? Samuel, duvido você colocar a mão entre o corpinho de prova e a máquina. Não dá nada não. Dá nada, é devagar, pô. É mó de boa. Não, quando você sentir que começar a apertar, você tira. Ó, deita aí, Samuel. Pessoal, eu não sei qual a resistência que vai dar aqui, mas vamos ver o primeiro. Se começar a dar alta, a gente fecha a cortinola. Mas vai Chuta quanto, professor? Ou seja, se deu tudo certo, vai dar alto. Se deu tudo errado, vai dar baixo. Lembrando que esse corpinho de prova ele tem 7 dias, porque nós utilizamos um CP5 Ari, tá?
Então a gente vai ver quanto que vai dar essa resistência desse corpo de prova. Eu já fiz aqui o cadastro da amostra, eu especifico a altura, especifico o diâmetro, faço a aplicação do controle de incremento de carga e começou aqui. Esse gráfico aqui, gente, que vai estar sendo apresentado, não é carga pela deformação, e sim a carga imposta pelo tempo. O comportamento aqui, a disposição do gráfico, ele é bem parecido com uma curva tensão-deformação, mas não é, tá? O corpo, ó, pelo barulho, tocou agora a prensa no corpo de prova. A gente nunca começa com a prensa pré-carregada, porque já vai ter uma carga, então a gente deixa um pouquinho afastado e conforme ela vai mexendo, descendo, ela toca o corpo de prova. Nesse momento, o corpo de prova já está com Professor, não seria legal fechar? 100 quilos, não vai explodir não. Relaxa. Vai todo mundo morrer. Ó, 220 Igor com quilos. certeza não. Opa. 2 toneladas. É por causa da água, sabe? 10 toneladas. Por enquanto tá fraco. Hã? Tem. No mínimo aí 50 toneladas. Começou a romper lá. Vamos ver. Pessoal, uma outra observação que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte. Vocês puderam perceber que no ato da ruptura do concreto, o único indício que nós temos de ruptura são as formações de fissuras e depois elas vão se intensificando. Porque a forma de ruptura do concreto é uma ruptura frágil, então ela não avisa que vai acontecer. Então a gente só consegue verificar isso quando o meu estádio de fissuração se desenvolve. No início, ele está ali absorvendo. Chega um momento que ele não resiste mais, entra no estágio 2, estágio 3 e rompe o corpo de prova. E a deformação dele não é tão expressiva. Então a gente só sabe que ele rompeu quando ele fissura por total. Tá em quanto? Professor. Já acabou. Ah, já acabou. Fiquei preso aqui na pauta. Foi 10 toneladas, né? Não, eu vou dizer. 16.164 quilos, quase 17 toneladas. Ô, professor, a entrada nos estádios 2 e 3, ele acontece muito rápido? Tudo vai depender do tipo de carregamento que você tem. Aqui, como a gente tem um processo de aumento de carregamento conforme o tempo vai passando, a carga ela não se mantém única, né? E aqui a gente está levando o material até a carga máxima e com uma velocidade. Naturalmente, isso acontece de forma imediata. Se a peça não resiste, ela não vai romper agora, entendeu? 16.164, não tem? Para vocês calcularem aí. Ó, quanto maior for o carregamento, mais fácil fica de verificar a forma de ruptura, né? Então, Vibrado? esse aqui foi vibrado. Que não foi vibrado, na verdade. Ó, a gente pode ver aqui, ó. A gente consegue perceber vários processos. A ruptura dele aqui, a gente pode ver que não foi cônica. Você pode ver aqui, ó, que a ruptura dele foi verticalizada, né? Pedacinho, ó, tá vendo? Ó? Não segregou, tá? Mas a dosagem que se tinha ali não era uma dosagem muito boa. A gente já consegue ver pela própria proporção do material. Uma outra, deixa eu ver se... Vocês anotaram aí, né? Quanto que deu? Tá. Vamos ao segundo corpo de prova. Manual. Esse é o Manuel Gomes. Vai aguentar 10 toneladas só. Tipo, Cadastro. Já começou o carregamento e o Ed com medo de explodir. Entre eu e o Igor, eu ainda chego perto. Ele já está. O Igor já tá cansado. de dormir, será, né? R$22? Trabalhou 4 horas só hoje, chegou atrasado. Mas atrasado, se fosse, ele estaria falido na disciplina. Levou falta ainda. Tomou falta ainda. Comecei a aula com 5 alunos. Só 5 alunos receberam a chamada? A primeira sim. O que importa é estar aqui, né? E o que também tá lá no diário de classe.
Não é? Foi 20 mais 2 e tal. Vende bala no sinal que ganha mais. R$22. Faxineira em meio período ganha mais, ganha R$110. Vendeu o book e ganha mais. Exatamente. Rompeu. Você tá vendo? Tá funcionando. Rompeu. Mostra lá, ó. 16.658, anotem lá. Pelo menos está dando próximos valores, né? 16.658. Pelo menos uma constância aí, né? Anotou aí, Ferrão? Pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente chegou a quase 17 toneladas aqui de carregamento, né? Mas o corpo de prova, para ser rompido, houve apenas uma movimentação de 5 milímetros da prensa. Então a movimentação é bem pequenininha mesmo para gerar essa tensão toda, tá? Por isso que a gente não consegue ver um deslocamento tão significativo. Deslocamento baixo, mais alta compressão. Tem casos da gente não ter fissura externa, mas ele é rompido internamente? Existe quando a gente tem vazios muito grandes, rompe por dentro, aí a prensa ela acusa. A carga teve um decréscimo de 10%. Então, se eu tenho uma queda de pelo menos maior ou igual a 10% de carregamento, ela já entende como ruptura. E quando eu tenho um vazio muito grande, o corpo de prova reajusta, ela já considera rompida aí o corpo de prova. Tá? Professor, esse número de vazio muito grande dentro do corpo de prova é a questão da mistura entre os... Pode ser em relação à mistura, pode ser em relação ao concreto ter baixa trabalhabilidade. O adensamento também, né? Posso pegar aqui por ser pra Pode. Eita, Samuel. Quebra laço, mano. Calma, gente, que isso? Vem cá, É, Samuel, só puxar. Esse coco aí. Esse Samuel, o fish que é um cara. O bicho O bicho é mais leve. Dá uma batidinha. Não Aí, vai. pô. Então, Isso é concreto, meu irmão. Mesmo jeito. Vai quebrar a cabeça. Uou. Agora explica isso, Samuel. Esse não se desfez tanto, mas também tem a ver com a força que Ah, explica aí. Grande explicação. A ruptura. Muito obrigado. Valeu, Samuel. Já carregou? Rompeu. Não consegue outra amostra? Não consigo nada para falar. Quem fala menos, fala muito. Oxi. Samuel acho que não aprendeu português direito, não. Ele ainda acho que ele está no espanhol. O cara fez. O cara fez seguinte. você entendeu. Você acaba de falar. Inglês, espanhol. 32 toneladas já. Ó, esse tá melhor. É que esse foi do E vibrador, agora né? quem não fala Rachou. KKK, achei. 19.601. Ó, quase 20k. 19.601. Esse é o vencedor, com certeza. Esse vai ser descartado. Não, esse é o vibrador. Né? Ó a mão aí, Greta. Tem que ser mais forte. Gira, gira. Que masculinidade. Não, mas olha, aqui deu um paninho pra você. A areia cheia de quartos. Hein? Beleza? Vamos ali calcular, enquanto o pessoal lá adapta aí a crença, os próximos ensaios. Uou. Venham comigo. Aí, ó. Pessoal, rapidamente aqui, ó, é o seguinte. Se a gente olhar a tabela de relação aqui, ó, é H sobre I. Vocês vão ver que a relação que nós temos vai variar de 1,94 a 1,95. Vocês viram que a gente pegou aqui no laço. Se fosse um pouquinho menor, esse corpo de prova já estava desconsiderado, tá? Aqui a relação que nós temos é de 1,94. Veja que o intervalo de 2 para 1,75 é só referente a 0,01. Então, se a gente acabar botando aqui fator 1,
não vai interferir em nada, né? Agora, a gente vai fazer aqui a determinação das tensões de compressão para cada corpo de prova. A gente vai fazer 4 vezes a força de ruptura dividido por πd ao quadrado. Lembrando que a força aqui ela está em quilo, logo o diâmetro precisa estar em centímetros, tá? Vai ser kgf por centímetro quadrado. Então vamos lá, façam aí para mim, por favor, a resistência individual, que aqui é o meu FCI, né? Meu FCI do corpo de prova 1, 4 vezes 16.164 dividido por π vezes 10 já está em centímetros aqui. Calculei. Isso aqui são quantos MPa? 57. 57? Isso. Isso aqui são quantos MPa? Isso aqui é a mesma coisa que 20,58 MPa, 21,21 MPa e 24,96 MPa. Essas são as resistências individuais que nós obtivemos para os corpos de prova. Agora a gente precisa encontrar quanto que vale o FCM. O FCM aqui no caso é a somatória das resistências dividida pelo número de amostras. Gustavo, está na aula? Vamos lá, quanto que vai dar aqui? Somos 3 e divide por 3. 22. Esse já é o valor médio, né? É. Ah, tá. A somatória é 6675. 6675. 22 e 25 MPa. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a determinação do desvio padrão, para depois determinar o coeficiente de variação. O desvio padrão ele é determinado por meio dessa equaçãozinha aqui, ó. Somatória da amplitude dividido por D2 vezes N. Lembrando que N é o número de exemplares da amostra. Qual é a diferença de uma amostra para um exemplar? A amostra é o concreto, o exemplar é o total? A gente pode dizer que os 3 exemplares que nós rompemos correspondem a um conjunto de amostra. No caso é vibrado automático e vai entregar. Aqui no caso, como a gente não fez essa distinção se é vibrado ou manual, aqui no caso então a gente tem 3 exemplares para uma única amostra. Então, aqui ó, a gente vai fazer uma relação de exemplares por amostra. Então o nosso D2 para a nossa verificação vai ser quanto? 1,693. E quanto que vai ser aqui o N? É o número de exemplares também, que aqui são 3, né? Que nós temos aqui. E como que a gente faz a determinação da amplitude? Eu deixei aqui descrito para vocês que a amplitude é a diferença entre o maior e o menor resultado dos corpos de prova, que representam esse exemplar. Então, qual é o maior corpo de prova que nós temos aqui? 24,96. Então vai ser 24,96 menos 20,58, não é isso? Quanto que vai dar isso aí? 4,38. 4,38 MPa. Então, o nosso desvio padrão aqui no caso, tá? 4,38 com relação ao maior valor. Porém, a gente tem aqui que fazer a determinação da média das amplitudes de resistência de todos os exemplares. Como que a gente faz essa média, tá? Aqui no caso. A média que nós temos é 22,25, não é isso? Então eu vou fazer 20 menos 22,25. O professor vai dar um valor negativo, mas ele só está dizendo que o valor individual é menor do que a média. Se der positivo, significa que o valor individual supera o valor médio, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, a amplitude 1 vai ser 22,25 menos 20,58, dá quanto? 1,67. 1,67. A amplitude 2 vai dar quanto? Média menos esse. 1,04. E a amplitude 3? 2,31. 7,1. Quanto que vai dar a soma dessas amplitudes aqui? Não seria negativo? Oi? Mas aqui, sendo positivo ou negativo,
a gente vai considerar valores escalares aqui, né? Esse não vai intervir no somatório das amplitudes? Somar todos esses três aqui. Não, eu digo as amplitudes negativas não vai virar na... 5,42. Hã? 5,42. 5,42. Por que não interfere? Porque o sinal de negativo ou positivo não é um fator que vai ser relevante para a consideração da amplitude, da variação dessa amplitude. O sinal negativo é só para dizer que o meu valor individual é menor do que a média. O positivo é que o valor individual é maior do que a média. Tá? Só isso. 5,42. Então vamos lá. Nós temos aqui que o SE vai ser 5,42. Quanto que vale o nosso valor de D2? 1,693, né? 1,693 vezes 3. Quanto que vai dar esse desvio padrão aqui? Dá 1,067. 1,067 MPa, que é a variação do desvio padrão. Agora a gente precisa determinar quanto que vale o meu coeficiente de variância. Aqui, ó, CVE. Então eu vou ter aqui 1,067, né? Dividido pelo valor médio que nós temos, que é 22,25. Quanto que vai dar isso aí? 0,048. 0,048. Isso aqui vezes 100 vai dar quanto? 4,8, não é isso? 4,8. Então o que a gente tem aqui no caso? Ó, 4,8 ele se encaixa a que nível de condição de amostra? Bom. Nível bom. O que quebrou as pernas? Foi esse campo de prova aqui de 24 MPa. Então a condição aqui é uma condição boa. Então a gente pode dizer que essas amostras que nós analisamos representam muito bem aí no caso a resistência do concreto que nós estamos determinando, tá? Então a gente tem o desvio padrão, a gente tem aqui. Mas professor, como que eu acho o FCK disso? De cálculo por 1,4. Como que eu calculo o FCK disso? Porque isso aqui o que eu tenho é a resistência média. Como que eu calculo o FCK? A gente tem lá que o FCK, a gente pode ter que é o FCJ, não é isso? Vezes o desvio. Mais 1,65 vezes o desvio padrão, não é isso? Só que esse desvio padrão não é aquele valor tabelado que a gente vai achar, tá? Oi? Aqui aqui esse desvio padrão a gente vai precisar fazer daquele jeito aqui, ó. Esse desvio padrão é diferente desse. Aí, ó. A gente vai ter que fazer o seguinte, que desvio padrão é a mesma coisa, FCM menos FCI ao quadrado, raiz quadrada de N. Tá? A gente acha o desvio padrão. Aqui a gente vai colocar o valor de 22,25, né? E aqui tem que ser menos, né, perdão, que é menos 1,65 vezes FCJ aqui, porque esse FCJ é para quantos dias? 7 dias. E como a gente está usando o ARI, não tem como fazer aos 28, né? Vocês se lembram que eu falei com vocês, comentei na sala, que existem duas formas de fazer o controle estatístico, o FCK estimado, quando a gente tem um N de 6 a 20 e N que supera 20. E o que a gente faz quando a gente tem amostras menores que 6, que é o caso? É esse processo que nós utilizamos para a determinação desse FCK. Tá? Pela NBR que eu mostrei na sala para vocês, é só quando eu tenho de 6 a 20 e acima de 20. Faz todo aquele controle tabelado, gigantesco. Aqui, como a gente é um valor menor, é assim que a gente faz essa verificação. Tá bom? Pessoal, agora, o outro ensaio que nós vamos fazer é o ensaio que nós temos de resistência à tração por compressão diametral. Na prática, o que é essa resistência à tração diametral? Vocês estão tendo concreto armado e a gente tem lá um valorzinho que a gente calcula, que é o meu FCTM, não é isso? Quando a gente não tem valor determinado no laboratório, a gente utiliza ele. Como que a gente faz para determinar esse FCTM? 0,3 vezes FCK elevado a 2/3, não é isso? Quando a gente não tem
aí no caso, o ensaio feito no laboratório, a gente pode utilizar um valor estimado aí por norma, né? Então, que é o FCK elevado a 2/3. Tá? Então, aqui agora, a gente vai fazer essa ruptura. A equação que nós vamos utilizar para a determinação é uma equação extremamente simples. A equação que nós vamos utilizar é essa. 2 vezes F dividido por πdL. Aqui a gente só precisa ter cuidado que quando a gente utiliza a carga em kgf, o diâmetro e o comprimento obrigatoriamente precisa estar em centímetros. Ou, se você preferir, você coloca a carga em newtons, as dimensões em milímetros, você já obtém isso aí em MPa. Tá? Então existem essas formas aí que nós temos. Como que é feito o ensaio? Nós vamos posicionar o corpo de prova horizontalmente, vamos posicionar 2 taliscas, uma na parte de cima e outra na parte de baixo, para que aconteça a distribuição dessas cargas. Por meio de uma compressão no diâmetro do corpo de prova, a gente determina a tração. A compressão que parte da extremidade superior e inferior, agindo uma tração de dentro para fora, né? Essa que é a compressão com tração de dentro. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Então nós vamos fazer ali 2 corpinhos de prova. Tem ruptura específica, tipo assim como... Ele vai ter uma ruptura bipartida. Na hora que ele rompe exatamente onde aplicou a carga. E aí a gente consegue também fazer inspeção de segregação. E o material das taliscas vai afetar? Não. Tem dimensão de norma. Se você olhar aqui, ó, a norma ela faz especificação da espessura dessa talisca, tá? Para que isso não interfira. E geralmente a gente utiliza uma madeira de baixa resistência. O que você tá achando assim? Cara, engenharia, né? Perdão. O que você tá achando? O cara tem que fazer Legal. Pessoal, vocês já pagaram lá o day off, que é domingo? Já. Tá com previsão de sol, viu? Poder off aqui, ó. Oi? Odeio. Começa às 6 horas. Balada gospel. Até o sol raiar. Deixa aqui, já vou guardar. Se eu quisesse. Tá no metal ou não? Ah, tá travado. Virosca aí meio. Pessoal, é o seguinte. Essa adaptação que foi feita aqui é porque quando a gente vai fazer um ensaio e não existe esse dispositivo para venda, o pessoal fez aqui no laboratório, o Andrews, né, na época. Porque essa talisca, para você conseguir deixar o corpo de prova ali equilibrado, é muito difícil. E às vezes o ensaio está acontecendo, a madeira escapole, aí perde o corpo de prova, né? Então, fazendo dessa forma, a madeira não escorrega e ela não confina, o corpo de prova não interfere no processo de ruptura. A ruptura geralmente acontece exatamente no meio do corpo de prova, porque nós temos uma talisca em cima, uma talisca embaixo, direcionando esse carregamento, tá? Oi. Existe uma maneira de ela não ser retilínea e impossível? De quê? Ela não ser vertical? Não, aí às vezes ela pode ter um pouco mais inclinada, tudo isso vai depender do posicionamento do corpo de prova ali. Mas basicamente ela vai romper ali no meio. Outra vantagem que nós temos com esse tipo de ensaio é que a gente consegue fazer uma inspeção visual se houve ou não segregação do corpo de prova, tá? Um dos ensaios que nós utilizamos quando a gente faz, não sei se alguém do trabalho vai apresentar alguma coisa a respeito disso, quando a gente quer fazer ensaios de íons de cloreto com nitrato de prata, para ver a ascensão capilar desse sal, a gente rompe assim para conseguir fazer essa inspeção visual. Bem, se lembra que eu tinha comentado com vocês em sala que a resistência da tração por compressão diametral, ela chega em torno de quantos por cento da resistência à compressão mesmo? 10%. Em torno de 10%, né? Então a gente está falando ali aproximadamente de uma resistência de 23 MPa aproximadamente,
espera-se que a resistência desse corpo de prova à tração seja em torno de 2 a 2,5 aproximadamente. Lembrando que isso deixa de ser uma relação direta quando eu tenho concretos de resistências maiores, tá? Isso aí é para concretos de resistências convencionais. Opa, cancelar. Eu estava fazendo ensaio de compressão, esqueci de trocar o ensaio. Oi? Tem que mudar aqui, tipo, não dá pra fazer ensaio rápido. Aí tem que cadastrar, moço. Tá travado aqui. Ô, Kézia, resolve lá. Tá travado o negócio. Mas ele continua no final. Pode crer. Pode crer, pode crer. É verdade. Aí tu incorpora, aí tu tá demonstrando a essência. A minha foi falsificado. Conecta, realiza, O cara também é meu, viu? Opa. Esse cara aí fica com Deus, glória a Deus. A gente foi lá na casa dele no Paraguai comprar essas camisetas. Vira aí, Samuel. Hã? Tem. Tá aí, ó. Beleza. Uma coisa. Nem reparei. Essa camiseta a gente ganhou quando a gente foi lá no evento do crédito. Você virar, Samuel, vira pro saco. Pessoal, aqui o incremento de carga, vocês vão ver que ele é muito menor. O incremento de carga aqui é 0,05 MPa. É bem, quase que 10% daquilo que nós colocamos para a compressão, tá bom? Então a gente já começou o ensaio. A vantagem desse equipamento que nós temos aqui, ele é um processo por meio de um pistão hidráulico. Existem prensas que a gente precisa ficar fazendo na manivela, né? Para aplicar a força, né? Aí é tua força contra a força. Você fica com o braço forte porque rompe dessa forma. Então aqui, como é um processo já automatizado, facilita mais. Gostou? Acho que agora Não, ajudou. O computador aqui não aguenta. É descartável o computador que fica aqui. É muita poeira. porque geralmente Não, é porque não adianta botar computador bom aqui. Você vai tudo pro lixo. A poeira não aguenta. Não dá. Não, nem compreendo. Isso que ele fica com cabo. Acho que a força, quando ela é aplicada, é de forma muito bruta. então é um impacto aí que você tá falando. Não, tipo, não é um impacto. Porque se ela já tiver encostada, daí ela colocar a força. É porque quando ele encosta na madeira, a madeira começa a deformar. Não necessariamente, eu posso tanto fazer isso aqui em você, eu posso fazer isso aqui em você. Exatamente. Eu não tô impactando, eu já tô com a superfície na sua pele. Então, não tem impacto. Não tem impacto, é isso que eu falei. Pessoal, anotem a carga. Aí, ó. Tudo errado. 9.445. 9.445. Eita. Desintegrou. Tinha. Ah, não. Pode ir. É o mesmo tipo de Ó, você consegue ver aqui, ó, o corpinho de prova, tá? Devidamente rompido, a gente consegue ver que há uma distribuição boa de agregado. O maior problema é que a dosagem não era de qualidade, né? Mas atingiu a resistência mínima para ter função estrutural, 20 MPa, né? Então, essa aqui é a ruptura. Pessoal, aqui uma outra coisa que a gente consegue perceber nitidamente, como nós estamos tratando de um concreto de uma resistência de 20 MPa, a gente já consegue ter um indicativo de resistência dessa amostra, da seguinte forma.
Vocês conseguem perceber que há um descolamento dos agregados na zona de transição? Tá vendo? O agregado ele se mantém totalmente íntegro. Ele se desplaca. Por quê? Como a resistência é muito baixa, a parte fraca da minha mistura, aqui é a zona de transição. Ao contrário de concreto de alta resistência. Não rompe na zona de transição, vai romper aonde? No agregado. Então, olhando, a gente já consegue ver uma resistência baixa esse concreto. Não ultrapassa 40 MPa no aparelho, tá? O senhor afirma isso porque a resistência do agregado é 40 MPa? Não, a gente tem essa... Por quê? Por norma, para a gente ter concreto de alta resistência, com a norma de 2023, ele precisa ter 50 MPa. Né? A de 2018 era 40, agora a de 2023 é 50 MPa. Concretos acima de 40 MPa, ele já começa a ter um comportamento mecânico mais elevado, com alguns grãos tendo predominância de ruptura nos agregados. Alguns outros desplacando, mas quando passa de 50, é tudo no agregado graúdo. Tá? Então vamos romper o próximo. E o terceiro vai ser de maior resistência. Não pode utilizar a madeirinha não, viu? Porque a resistência dela também fica comprometida. Bom, você coloca aí. Achei que era chuva. Como será que isso é Impossível, né? Desgrama. Mas a única coisa foi sem necessidade nenhuma. Eu não vi o rosto. Nunca faz isso. Só é Isso aí é Isso aí é a célula de carga. Mas eu não vou criar isso aí para fazer ensaio de arrancamento de barra. Não, arrancamento de aderência, ensaio de aderência de barra de aço. É uma célula de carga, de deformação, de arrancamento de barra. Não, a gente tira tudo isso aqui e coloca. O concreto fica lá em cima, tira lá em cima, o concreto fica apoiado aqui e aqui embaixo puxa a barra. Já começou? Seu TCC também foi disso, não foi, Ramon? O Ramon usou também. Olha, O doutorado da Isabela. Ah, foi. Eu orientei também. Foi de arrancamento de barras. Foi. Esqueci o nome. É verdade. Esqueci. É muito chato. Até Dá muito trabalho para moldar a amostra, para você posicionar a amostra. Um martelo desse tamanho. Dá muito trabalho. Tá rompendo. Até o momento ele já ultrapassou? Ainda não. Está com 1.7 ainda. Eu aposto na terceira amostra. No terceiro campo de prova. Esse aqui nem esperou. Pessoal, 8.819. 8.819. Ed quase pulou aqui, pessoal. Ramon, vamos colocar tração na flexão, aí por último faz o módulo. Esse foi menor. Eu aposto nesse aí. Vamos lá, pessoal? Aposta quanto? Nada. Não tenho nenhuma comprovação, não tenho nenhuma certeza. Para uma armadura ativa. Isso aqui é uma armadura ativa. Isso aqui é uma ancoragem. Deixa eu ver se eu consigo soltar.
Essa aqui é a cordoalha, essa aqui é a cunha de proteção, né? Essa aqui é a cabeça. Aqui, ó, a gente tem essa mangueirinha para fazer a cordoalha engraxada ou não. Quando a gente puxa, essa barra aqui ela é puxada, né? Gera toda aquela tração. Depois a gente põe aqui dentro uma nata de concreto, de argamassa, e aí a bainha fica endurecida dentro da peça. Essa aqui é uma cabeceira ativa, a gente tem a passiva também. Deixa eu pegar aqui a passiva. Então é um laço. E a cabeça de proteção, gente, pode ir variando, viu? Isso aqui é um exemplo de uma cabeceira. Cabeceira em laço. Essa aqui. Esse aqui é um outro sistema de proteção que nós temos. Isso aqui é uma barra de Vidag. Tá? A barra de Vidag, a gente gera a proteção pela rosca aqui, né? A gente vai... O seguinte, dos dois lados a gente tem uma cabeça dessa, e aí eu começo a enroscar. E aí o que que acontecendo? A barra ela começa a passar para cá, gerando um processo de compressão. Onde a gente usa muito isso? Por exemplo, uma fundação que teve um problema de reação álcali agregado, fissurou o concreto inteiro. Como que eu vou garantir que aquele elemento ele vai ser coeso de novo? Eu faço a inserção de nata injetada de concreto ali dentro, e somente preencher isso não é o suficiente. Então eu preciso comprimir para que todos esses vazios sejam eliminados. Então a gente põe uma barra de Vidag de fora a fora, vai apertando e vai comprimindo a barra por um processo de tração, né? Então essa aqui é uma cordoalha, né? Essa aqui é de quantos fios? Essa aqui é de 7 fios, tá? 7 fios de 12,7 milímetros. Então são armaduras bem diferentes, né? Materiais diferentes. Já que vocês estavam aqui, eu vou mostrar. Tinha gente com dúvida, né? Também tem panela ali, tem algumas coisinhas ali. Tem neoprene, depois... E a determinação da resistência à tração, né? Desse concreto, o FTD aqui. Então nós temos 2 vezes F dividido por PDL. PDL. Pode considerar aqui, gente, que o comprimento é de 19,5 centímetros, o diâmetro é de 10 centímetros e a força vai variando pelos valores que nós obtivemos, que são essas duas aqui, né? Quanto que vai dar? Meu FTD 1 aqui, meu FTD 2. 1 dá 30 e 84. 30 e 84, lembrando que isso aqui está em kgf por centímetro quadrado, né? Ou aqui no caso 3,08 MPa, né? Quanto dá 28,79. 28,79 kgf. Mas é de Então, bem melhor. 2,88 MPa. Então, é bem mais baixo, tá? Em torno de 10 a 15% da resistência à compressão, tá? Então, dá um pouquinho. Se você fizer aí 0,15 vezes 22,25, vai dar quanto aí? 3,34. São valores de 10 a 15% da resistência à compressão. São valores próximos, tá? Existe essa proporção, tá? Nada melhor do que romper o concreto, ter essa característica mecânica, do que determinar aí por meio de equação. Por curiosidade, vamos fazer aqui o FCTM é 0,3 vezes. Vamos considerar aqui que o FCK seja de aproximadamente 22 MPa. 22 elevado a 2 terços. Quanto que isso aqui vai dar? 2,36. Vocês conseguem perceber que, por uma questão de segurança, a norma sempre trabalha com valores mais baixos? Lógico, eu já estou dando um valor aproximado, nada mais seguro do que eu trabalhar com valores mais baixos, por uma questão de segurança. Então, quando eu gasto fazendo o ensaio, eu tenho uma economia. Por quê? O valor da norma é sempre muito mais seguro, então eu estou trabalhando com valores mais baixos. Isso vai exigir mais área de aço, então isso acaba gerando no final um custo maior, tá? Então a gente tem essa relação aí. Pessoal, os ensaios são fáceis, são simples. Dá mais trabalho rodar, moldar as amostras do que fazer os ensaios, tá bom? O outro ensaio que nós vamos fazer aqui é o ensaio de tração na flexão. O que nós vamos estar simbolizando ali é uma viga que vai romper pelo processo de flexão pura. Por que flexão pura? Não tem a presença de aço, então ela vai romper por um processo de flexão pura. E a forma de aplicação dessa carga
acontece por meio de 2 cutelos. Tá, vou apagar isso aqui. Então é o seguinte, eu tenho aqui um apoio fixo e aqui a gente vai ter um apoio móvel. Vocês vão ver ali a representação. Então eu vou ter aqui ó, um bloco prismático posicionado com 2 cutelos. Um aqui e um aqui. Se eu tenho um elemento biapoiado com 2 cargas concentradas, como que vai ser o meu diagrama de momento para uma viga dessa forma? A gente vai ter um sistema de ruptura assim, né? Ó. Assim. Obviamente, nós vamos estar tratando que o momento máximo esteja alocado aonde? No meio do vão. Concordam comigo? Então, se o momento máximo é no meio do vão da viga, onde vai dar a ruptura? Aqui, não é isso? Porém, eu posso ter uma ruptura que é fora do terço médio? Posso. Isso me indica alguma coisa? Sim. Se der muito fora, a gente perde a amostra também. Isso pode ter sido um erro na qualidade do concreto, isso também pode ter sido um adensamento de forma inapropriada ou mesmo ineficiência do concreto mesmo. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa verificação. O que a gente precisa fazer? A nossa viga ela tem 50 centímetros de comprimento. E existe uma indicação normativa de que a minha relação, se vocês olharem ali no desenho, a minha relação de recuo do apoio à borda da viga tem que ser de pelo menos, no mínimo, um valor de 25 milímetros. Então eu posso ter aqui um recuo, que é a minha distância da face externa da viga até o meu apoio, um valor mínimo de 25 milímetros. Por que a gente utiliza 25 milímetros? Porque fica muito mais fácil depois de fazer a redistribuição de dimensões da peça. Se ela tem 50 centímetros de comprimento, eu tiro 25 aqui e 25 aqui, quantos centímetros sobram? 45, não é isso? Depois eu preciso dividir a minha peça em 3 partes iguais. 15, 15, 15, facilita a nossa vida. Como que são essas divisões de 15, 15, 15? Do apoio à aplicação da primeira carga, de carga até carga e de carga até o último apoio. Nós precisamos desenhar isso no corpo de prova para posicionarmos dessa forma na prensa, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Como eu disse para vocês, ó, vocês estão vendo ali que a gente pode ter uma ruptura que foge do terço médio? Caso a ruptura ela aconteça além dos 5%, o que é 5%? É um valor de 0,283 de L. O que é L? É o meu vão de cálculo, que é de eixo a eixo. Então vale quanto? 45 centímetros, não é isso? O ensaio não tem validade. Tá? O que eu faço? Perde a peça e vai para o lixo. Tá bom? Então é importante ter cuidado. Uma outra coisa que a norma pede, vocês se lembram da forma da semana passada? A forma ela tem 3 lados e uma camada que ficou para fora, que foi onde a gente deu o acabamento, não é isso? Essa face obrigatoriamente precisa ser desprezada no ensaio. Então na hora que eu for posicionar a minha peça, eu tenho que colocá-la de lado, porque as 3 faces que são bem mais acabadas vão estar em contato com os apoios. Essa parte que é mais, a gente não tem como retificar, né? Então ela tem que ficar de lado para não gerar interferência. Então eu vou pegar aqui a peça para vocês desenharem. Deu o acabamento. Essa aqui, ó. Tá vendo? Bem diferente da que nós temos. A que fica no fundo sempre é melhor. Aí, Mais homogêneo. Vamos lá, desenha aí. desenho Greter. Receita aquele dia. Ele fazendo autorreferência. Não sei não. Já passou mesmo. Uou. Tentando ver aqui. Tiveram 10. É engraçado que ele vê, mas eu não vejo aí, né? É só ver através da câmera. Por quê? Meu Deus, Greg. Vai comer direito, cara. Meu Deus, tá muito errado isso. Samuel, vai. Orar. É que lá no Porque ele tá Peru fazendo é errado. centímetro diferente, tá ligado? Em libras. Libras peruanas. Tá errado isso aí.
Meu Deus. Nossa, mas vontade de bater, mano. Por que aqui tá mais fininho do que aqui, cara? Por que, Samuel? Samuel, isso não vai mudar em nada, cara. Ô, professor, dá ocorrência aqui pra esse cara, mano. Da ocorrência. Milímetros de É que tá molhado, ele não tá pegando também. Vocês estão percebendo também isso? É claro. Desculpa, galera, eu não percebi, eu tô gravando aqui. Olha aqui, 45. Isso daí é o esqueleto da raquete de tênis, depois eles passam as linhas. Mais 15 aí. Ó. Né? Pegar do chão aqui e punhar é difícil. Da plataforma. Aqui, ó, para vocês darem uma olhada também, ó, exemplos de amostras que sofreram o processo de segregação. Ó. Você consegue ver nitidamente, ó, argamassa, camada de argamado e o agregado graúdo aqui, que é a mesma coisa. E ainda tem a coloração dele. Agora, se aqui aplicar no fenótipo aqui, Voltamos já. esse processo de proteção. Depois que é feita a proteção, a peça fica ali com o macaco hidráulico. Está protendida. Concreto. Depois que concretou, vem e corto. E a cunha de proteção não vai deixar com que eu perca essa proteção. Né? E eu tenho um processo também de pós-tração. É o seguinte, você pode ver que aqui a gente tem uma bainha. Essa bainha aqui, ela pode ser de plástico, essa aqui é de metal. Essa bainha aqui dentro, ela sofre o processo de preenchimento com uma argamassa no processo de pós-tração. Concretei a minha peça. E aí eu vou gerar proteção depois. Você concorda que se eu não tiver um processo engraxado dentro dessa bainha, na hora que eu gerar a proteção vai fissurar tudo? Por isso que o processo de pós-tração, a gente trabalha com bainha engraxada. Então, protendo, depois que eu protendi, aplico a cunha de proteção e por meio desse tubinho aqui, eu vou jogar a minha argamassa de alta resistência. Joguei, ela endurece, aí eu consigo soltar e eu não vou perder a proteção. Proteção sempre pode ser substituído por, sem perder o sentido, esticar. Proteção é sempre um processo de tração. Sempre um processo de tração é um elemento metálico, né? E a gente pode trabalhar com estruturas, com armaduras passivas e ativas simultaneamente. E, logicamente, que a cabeceira ativa pode variando o número de cordoalhas. Pode variando. Aqui, ó, a cordoalha, ela é composta por fios, que são cada barrinha dessa aqui. Então, essa aqui é uma cordoalha de 7 fios. E com a proteção a gente busca que efeito? A gente consegue aumentar a capacidade de resistência mecânica. Então, eu consigo trabalhar com vãos maiores. De resistência mecânica, você fala de tração. De tração. Quando a gente fala de resistência da peça de concreto, ela resiste muito mais aos esforços. Então, eu consigo reduzir a seção transversal para um suporte de carga muito maior. Então, elementos que têm vãos muito grandes, a gente trabalha com processo de proteção. Elementos que eu preciso reduzir seção, eu trabalho com processo de proteção. Vão muito grande pode incluir balanço? Pode. Adapta também. É a melhor forma que se tem de vencer grandes vãos é o processo de proteção. Tá? E ele, então, o processo de proteção ele serve exclusivamente para aumentar a resistência à tração. A gente não aumenta a resistência à tração, a gente aumenta a capacidade de portância da peça. Porque aqui a gente não está trabalhando só o aço, a gente está trabalhando concreto e aço. Então, o concreto protendido, por exemplo, eu tenho uma viga de concreto e aço. Se ela for de concreto armado, ela vai precisar ter uma seção muito maior, com uma área de aço muito maior, para atingir o mesmo esforço que uma peça de concreto protendido com uma seção menor resistiria. Então, assim, é a melhor forma que nós temos para isso. Ela tem maior suporte de carga. Então, pisos, estacionamentos de shoppings que são em vários níveis, proteção é a melhor forma. Então, melhora a compressão, a resistência à compressão também. Aí, do concreto, não. Do concreto, a gente trabalha a resistência isolada. Para concreto de proteção, a resistência mínima tem que ser 25 MPa. 5 MPa a mais que o concreto convencional. Ela não aumenta, ela trabalha com concreto um pouco mais confinado por causa
essa compressão, né? E existe dimensionamento? Esse aqui já vocês vão ter uma disciplina no último ano, no último semestre, de 6 créditos com o professor Arthur. 6 créditos. 6 créditos. Concreto protendido com pontes junto. Se ele quiser meter os 6 créditos no mesmo dia, tá... Vocês vão aprender a dimensionar isso. Vocês vão calcular a perda de proteção por atrito, por escorregamento de barra, calcular quantos fios, quantas cordoalhas, qual vai ser a cabeceira ativa, detalhamento de cordoalha, porque a cordoalha ela não fica reta, ela fica curva igual que a gente trabalha, diferente do que a gente trabalha com a barra normal. Vocês vão ter um momento de alegria. Sofrimento depois. Então, vamos lá. Os fortes aí, vamos levar ali pra... Chega um pouquinho. Aí agora a gente vai ter que mexer a luz de cima, a parte de baixo, para alinhar. Um pouquinho mais. Descer um pouquinho mais. Mas tá lá muito. Vai trocar um pouquinho. Trocar? Mais pra cá. Aí, aqui tá certo. Aí, tá certo. Lado tem. Mas aqui tá. Parece que tá Aqui, tombado. o que a gente precisa mexer é no suporte. Se parafusar aqui, chegar ele um pouquinho para frente. É, tá meio tombado, peraí. Não tem a chave aérea ali? Eu acho que marcaram com o giz errado, hein? Ah, é por causa da cabeça da chave. Com um fixo remóvel também? É. A sala toda concentrada. Uou! Você quer também comer. Já começou a aplicar a força? Já tá com 250 quilos. Eita! Deve embora sem vocês. Ô professor, tipo, esse ensaio ele tem algum parâmetro, por exemplo, que nem o de tração por compressão, ele é... Ele é 10% do ensaio de compressão. De 15 a 20%. Esse aqui também é 15 a 20%. Quanto? De 15 a 20%. Boa, Fernãozinho. Ele é 2.369, anote aí. 2 toneladas aí. Passou longe. 2.369. É porque eu esqueci que o ponto de compressão não é no passado, é bem Dá pra ver, não. Pessoal, ó, o seguinte, vocês conseguem perceber que a ruptura ela se deu no terço médio? Então, a gente não tem uma preocupação para medir a que distância ela está do terço médio para fazer a verificação da terminação de A, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos usar a equação para a ruptura que se dá no terço médio. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Na visão da Kesa. Na visão da Kesa. Não, tem que abaixar. Aí agora sim. Sabe quando... Ô Ferrão, sabe quando o seu siriguejo ele caminha? Aí ele fica assim, ó. Não, aquele bichinho tá dando onda, aquele passarinho. Viaja não, Luiz. Pessoal, é o seguinte, caso a ruptura da amostra se dê no terço médio, nós vamos usar aquela primeira equação ali. Caso ela dê fora do terço médio, é a segunda equação. A nossa carga, 2.369 aqui, né? Então a gente vai ter aqui que o FCTM, ele vai ser P, que é 2.369, vezes L, que é 45, né? Que é o vão teórico, BD,
B é 15, é a dimensão de base do prisma. E o D é a altura do prisma também, que é 15. É 15 por 15, né? Então 15 ao quadrado. Quanto vai dar? 400. Ah, peraí. Professor, essas fórmulas elas estão na norma, né? Tá. E esse material já está no AVA para vocês também. 31,59. 31,59. KGF por centímetro quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que 3,16. Tá? Essa aí é a resistência do ensaio de tração à flexão. Tá? Oi? Opa, verdade. Paguei. Você não tem força nem nesse. Impunha aí, quero ver. Vamos fazer o último ensaio? Ai. Acho que quero vir pra lá. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, Oi, ó. mãe. Ih, ferrou. Os caras estão no teto. Escutando barulho. Os caras querem pegar. Quer pegar, sabe o que? Aquilo aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tô fazendo a piada. Ai. Aqui, ó. Os caras querem pegar meu corpinho de prova. Quero que pegue. Eita, que o cara é digno de levantar. Não, aí você tá fazendo. Eu não consegui não, hein, Igor. Eu tava lembrando, meu Deus. Até fraco, cara. Ele é digno. Ele é digno. O Igor não conseguiu carregar o bloco lá, né? Tem que comer mais arroz e feijão. E aí, você vai pra academia fazer o quê? Ele vai pra academia? Ele vai. A orelha Pra namorar. Pra namorar, A professor. orelha e a língua, né? A língua tá bem malhada, né? Tá bem malhado. Ah, que isso. É porque eu já gastei minha força. Ele tá ficando da ponta. Tem que ser na ponta. E ele usou aqui ainda pra... Não, é mais difícil ainda, eu acho. Pega da língua. Não, tem que pegar dali e levantar. Você já viu Ângulo 90 graus, meu irmão. o concurso dos homens mais fortes do mundo? A última prova foi pra segurar um martelo de... Ficar assim, ó. Mionir. Ô, louco, Igor. Não é possível, mano. Ei, ô, Andrei. Tá peidando. Andrei, dá licença aí. Não sei se você mexe com coisa aqui. Não, é mais difícil fazer desse jeito. Não, vai mexer assim é mais fácil, ó. Tá vendo? Como é que você tava pegando? Tem que ser com o pulso reto aqui, ó. Não pode mexer o pulso. Faz aí, Jéssica. Ele tá inventando, motivo. É, 90 graus. Bem mais que 90 graus. 90 graus. Humilhado. Vai, professor, vai. Ah, não. Ele tá se mostrando e é você. É você que tá passando vergonha. Oxe. Cara. Ensaio que nós vamos fazer. Esse ensaio é um ensaio de módulo de elasticidade estático. Por que ele recebe esse nome? Porque nós vamos ter mantimento de carregamento por dentro de tempos, de períodos de 60 segundos, tá? Nós temos aqui o seguinte forma. Nós temos esses gabaritos metálicos. Igor, você já é fraco, agora preste atenção aqui para ser inteligente. Ó, nós temos esses gabaritos aqui, tá? Que é eles que vão indicar a fixação correta no corpo de prova. Nós temos esses cravos que vão cravar no corpo de prova. O que acontece? O corpo de prova ele vai ser submetido a ciclos de carregamento, estabilização de carregamento e descarregamento. Esse processo vai ser desenvolvido 4 vezes, tá? No ato da ruptura, que é no último instante, eu preciso devolver os gabaritos e afrouxar o gancho. Por quê? A gente está tratando aqui de deformações de 10 elevado a menos 6. Então são deformações pequenas demais. E se a gente deixar enganchado, na hora que o anel deformar, vai explodir os relógios. Então, antes da ruptura, eu preciso devolver o gabarito rapidinho e deixar o corpo de prova até o processo de ruptura, tá bom? Eu vou pegar aqui um corpo de prova para vocês verem como é que ele faz. Quanto tempo? Você vai fazer ele agora? 15 minutos.
Ó, a gente tenta fugir dos buracos, tenta deixar o corpo de prova ao centro, posiciona o cravo. E que os reloginhos já se mexam meio pra... É, o reloginho ainda, a gente não zerou eles, né? Cara, deixa esse negócio. Pessoal, É por aí, né? Cada um com a força que tem. Isso aí é pesadão, né? pessoal, presta atenção aqui, ó. Esse é o ciclo que nós temos. Vocês estão vendo ali o quanto que vale o nosso sigma A? O sigma A, ele vale 0,5. O que significa? Vocês estão vendo ali que no primeiro instante do gráfico, ele parte da tensão igual a zero. Porque inicialmente o corpo de prova não estava sendo solicitado. Mas depois do ciclo de carregamento, mantém e redução de carregamento, meu carregamento ele não zera. Por quê? Na vida real de uma estrutura, ela nunca vai estar sendo deixada de ser solicitada. Se eu não tenho carregamento externo, eu tenho um peso próprio, que já gera uma deformação. Por isso que o carregamento mínimo é de 0,5. Então o nosso sigma A vale 0,5. E quanto que vale o nosso sigma B? O nosso sigma B, ele é um valor de 0,3 do meu FCM aqui. Por que isso? Esse valor de 0,3 é uma estimativa de atingimento ao limite do estádio elástico do concreto. O que significa que se eu colocar o meu carregamento até esse valor máximo de 0,3 e tirar o carregamento, eu ainda não gerei uma deformação plástica. Ele ainda está no patamar elástico, né? Tirei o carregamento, ele consegue voltar à condição inicial. E ali a gente tem duas deformações que nós faremos leitura. A primeira deformação que nós vamos ler é exatamente no momento em que começa a subir a última curva. E depois a leitura do sigma B acontece no ponto, tá? Antes dele entrar no processo de ruptura. O que a gente precisa lembrar? Que todas as leituras que nós fazemos acontecem automaticamente para os dois relógios. Então eu anoto essas duas deformações referentes aos dois relógios. Uma outra coisa, as deformações elas nunca vão ser iguais. Porque apesar do concreto ser um material homogêneo, as deformações não são uniformes. Então um relógio da direita ele pode girar no sentido horário. O relógio da esquerda pode girar no sentido anti-horário. Tá? E a gente precisa fazer essas considerações. Mas a gente precisa zerar. Tá? Então vamos ali para a prensa. Acabou que você vai emagrecer, vai ficar se fosse assim, era tão bom. O pior é que quando é a hora que o corpo sério. É a regra. Eu chuto 3. Sabe por quê? Porque não pode forçar. Ela só vai, a gente só vai adaptando a prensa. A informação é Fazendo.
Oi? Falou de resistência. 7. Eu acho que vai dar entre 3 a 4. Ou menos. A prensa, ela vai gerar um carregamento de 0,3, tá? Aí, no caso, o carregamento que nós temos de MPa, que é 22 MPa aproximadamente, né? Então, ela vai chegar ao carregamento, estabilizar, descer, sem... Ó. Cada ciclo, subida 60, horizontal 60, queda 60, embaixo 60, dá 15 minutos. Ó, agora ela entrou no processo de estabilização, vai ficar 60 segundos e depois vai descarregar. Agora é que começa a marcar. É, só no último. Ela vai fazer aquilo 4 vezes. A gente vai ficar 15 minutos. É, tem que pegar a leitura, se não pegar a leitura, você lasca. Ó, mandei a tensão em 6,6 MPa, 35 segundos. Aí quando zerar aqui, ela cai. Puf, Daí pega a leitura. Não, é só no último. São 4 no quarto. Só. E daí ele aplica até romper. Não, na última é. Na Aí a última. gente tem que colocar de volta correndo isso aqui, senão estoura a loja. Nossa. Ah, então eu vou parar de gravar porque 15 minutos olhando pra dentro. Relógio 1, 10. Relógio 1, 10 e relógio 2, 15. Positivo. 10, 15. 10, 15. Ambos positivos. Quando chegar no topo em cima, você avisa de Tá. Em 8 segundos ele sobe. E quanto que tinha dado de... Esse 10 e 15, vezes 10 ele vai no 6. Quantas toneladas tinha dado primeiro? Não falou. Vezes 10 elevado a menos 6. menos 6. Aí você me avisa. Oi? Calma aí, agora falta 55 segundos para fazer. Já anota aqui já. Já vai anotando aí. Já anota. Pessoal, segunda leitura. Relógio 1, 28 positivo. 28 positivo. E relógio 2, 19 positivo. Pra não esquecer, tu lembra disso aqui. Ele pode muito bem estar se referindo ao triângulo. Soltar aqui, ó. Você já assistiu Gravity Falls? Deixa aqui, tá? Aquela pirâmide na Pode soltar. da respiração. É um triângulo. Pegando semana inteira fazendo segurança. É muito chato esse ensaio. Tirar o relógio que ele tá debaixo da prensa. A prensa ia amassar ele. Agora ele vai para a ruptura. Ele já tá na ruptura. Entrou na ruptura. Eu não tô subindo. Uai. Deu nem que computador. Deu pau aqui o computador. Tava com o botão de emergência acionado. Acho que foi na hora que você foi fechar ali. Nossa, Mas que eu... Ah, que daí ele desliga. é que ele não mexe, ele Aí, fica parado lá. rompeu. Já rompeu, já. Pessoal, anotem aí a carga, por favor, desse corpo de prova. 16.983. Um pouquinho. Não tá rompendo. Não tinha pessoas que botão de emergência. Aí eu tirei, aí foi. Eu falei. Eu perdi aqui, ó. Tá valendo é assim. 16.983. Boa, boa, Ferrão. Você é meu prefeito. Deixa eu estabilizar a carga lá.
Todo mundo tem errado. Mesmo assim, eu chego mais tarde. Mas essa cabeça cresce. Pega aqui, ó. Deixa eu anotar a tabela. Deixa eu ver a tabela. Essa aqui é a tabela? Tá no grupo também. Hã? Tá no grupo também. Valeu, Greter. 5.600. Esse alfa-E é em função do tipo de agregado que nós estamos utilizando. Aqui, por ser basal, vamos considerar que seja 1.2. O FCK aqui nós vamos colocar 22. O valor estimado aqui por norma 31.519 MPa, né? Aproximadamente aqui 31,52 gigapascal, né? Essa é o valor aproximado de módulo. Aqui, pessoal, se a gente faz a utilização dos valores que nós lemos no relógio comparador, esse relógio ali está precisando de ser calibrado. No momento que a gente faz a utilização dos valores obtidos, vai dar um valor muito discrepante, vai dar quase 60 gigapascal de módulo. Aqui, ó, o que a gente faz com esses valores do relógio? A gente tira um valor médio, então isso aqui vai dar 12,5, que 12,5 vezes 10 elevado a menos 6. 28 menos 19 aqui, mais 19, o valor médio, isso aqui vai dar 20, vai dar 37, né? 23,5. 47. Vai dar 23,5. Vezes 10 elevado a menos 6. Então, o que a gente faria para encontrar, né? A gente tem aqui que o módulo de elasticidade é o sigma B. O sigma B é 6,6 MPa. Como que a gente chegou em 6,6? Eu fiz aqui, ó, 0,3 vezes 22. Isso aqui vai dar 6,6 MPa, que é o sigma B. Então eu tenho 6,6 menos 0,5 dividido tudo isso aqui é 12, vai ver se é 23, 23,5 menos 12,5, que tudo isso aqui é vezes 10 elevado a menos 6, né? Isso aqui ainda vezes 10 elevado ao cubo, se não me falando memória. Deixa eu olhar aqui. Menos 3. Olha a pedrinha. Mas vai fumar essa pedrinha daí. É igual aquela que você tem no quarto. Oh, aquela é boa. 554,55. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 55,46 gigapascal. Está dando um valor muito discrepante, não tem como mudar. 55 gigapascal, um concreto de 20 MPa. Aquilo que parecia impossível. Será que não foi... Ô, professor, você pode só... 22... De onde é que é esse 22 mesmo, mano? Que eu me perdi já nos cálculos, velho. Ah, tá, FCM. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. O 22. Foi 22 lá, ó. Nós fizemos tudo hoje. Existem outros ensaios que não cabe aqui serem feitos, né, em função do tempo que nós temos, por ser uma graduação. Essa calculadora não é minha, não. É a minha? Eu acho que é, professor. Não, a daqui tá moída. Eu tava com a minha na mão, calculando. Deixa eu ver se não tá aqui na cinta daqui. Pode ser a sua se você quiser. Muitas canetas Ah, meu Deus. Pessoal, na semana que vem,
Na semana que vem a gente já tem a nossa última aula prática. E a aula prática vai ser de aço, tá? A gente vai romper o aço. Isso já significa que semana que vem é a última semana que antecede as apresentações, né? Eu espero que os trabalhos estejam bons, ainda não consegui fazer a leitura. Espero que estejam dentro da qualidade. Espero que vocês tenham conseguido enviar toda a documentação necessária também, tá? Só vou fazer a chamada e a gente sobe. Os relatórios para quando? Tem que olhar agora. Das primeiras semanas do relatório. Despede do pessoal aí, Kézia. Acabou a aula. Joga pra cima, Andrei. Joga pra cima, Andrei. Joga pra cima. Joga pra cima.